Muito bem. Boa tarde, minha gente. Queria agradecer a vocês pela presença aqui na nossa casa. É com grande satisfação que a gente vem hoje aqui. Hoje nós temos um desafio que é falar sobre o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, no título Servicinhos. Inicialmente, vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos professores iluminados, que com Jesus estão, para que a gente possa usufruir desse encontro hoje, tão alegre, tão divertido, uma tarde tão risonha na cidade de Salvador. Seja conosco, Jesus, para que a gente possa, com alegria no nosso coração, transmitir o pouco conhecimento que sabemos, mas que, se utilizado de acordo com o ensinamento desse texto, pode transformar água em vinho, pode fazer tempestades em copo d'água, tudo embeleze da transformação do nosso eu pessoal, do nosso próprio espírito. Que assim seja. Então, minha gente, me assuntar em pé aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Alguém aqui pela primeira vez, aqui na casa? A senhora está pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Aqui é uma casa de acolhimento, uma casa onde as pessoas vêm para poder se sentirem bem, exceto os copos descartados. A gente entende que o Espiritismo é formado sempre de pessoas. E quando são os amigos que trazem a gente a 100% dos espíritas, o primeiro contato geralmente é o que a gente vai levar para o resto da vida. A gente sempre vai lembrar, poxa, a primeira vez que eu estive lá, ou então as primeiras vezes que eu estive lá também, a gente sempre vai levar para o resto da vida. Então, meu nome é André Soares, eu estou palestrante espírita, criador de conteúdo digital também, através do Espirituba contra o Espiritismo, que é a iniciativa daqui do jeito de contato com o processo criativo, com a mediunidade e também com o trabalho de divulgação do Espiritismo, que é, eu posso dizer aqui para vocês, o meu lazer. Então, tem gente que se diverte com muitas coisas. Eu também, mas eu me divirto também produzindo, criando conteúdo espírita. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho muito legal fazer isso. Eu me divirto com esse servicinho. Então já fica aí uma dica do que significa esse servicinho no texto de Emmanuel. Quando a gente fala em obras, quando a gente fala em construções, quando a gente fala em reforma, vocês pensam em quê? Casa, transformação. Vocês pensam assim, tijolo, parede, muro, ou seja, coisas sólidas, né? Pois então, a vida de cada uma de vocês, a cada um de nós, é uma coisa sólida. Mas a gente pode pegar na nossa vida, a gente consegue tatear ela, dizer assim, oi vida, você está onde? Mas a gente pode falar com ela, a gente pode ouvir ela, e a gente pode fazer o quê? Expressões sobre ela. Não podemos. Vocês não podem falar também sobre a vida do outro? Pode. Os outros não podem falar da vida da gente? Podem falar. Então, quando temos essa expressão que a gente não consegue tocar, a gente não consegue tatear, fazer sons, nós, enquanto espíritos reencarnados, nós temos outras habilidades e formas de expressões. Nossas expressões dizem quem nós queremos
ser. Mas também elas dizem que nós queremos que o outro nos veja. Então, minha gente, obra nada mais, nada menos é do que aquilo que eu faço, porque é a expressão do meu espírito. Então, tudo que eu faço é a expressão do meu espírito. Então, se eu faço coisas boas, a expressão do meu espírito é voltada para coisas boas. Mas se vez ou outra eu faço coisas que não são tão boas, a expressão do meu espírito naquele momento único é voltada para questões que não são tão boas. Então já temos aqui a expressão do espírito através do fazer. Esse fazer humano é construir. No mundo espiritual, onde tudo existe ao mesmo tempo, que tudo ocorre na Terra, em tempos diferentes, espaços diferentes, que a nossa inteligência não consegue nem atingir. Nesse mundo espiritual, o meu contato com esse mundo hoje, ele é através do que eu faço na Terra. Por quê? Porque o meu espírito na Terra, ele tem várias formas de atingir determinado público. Mas, no mundo espiritual, o meu espírito não vai conseguir abrir essa porta. Mas ele vai conseguir abrir algumas portas. Ah, André, não estou entendendo. É simples. Tudo que a gente fala aqui é uma reverberação daquilo que a gente pensa. Mas para eu fazer, antes de chegar nesse fim da linha, o que é que eu preciso fazer antes? Pensar. Pois então, cá estamos com Emmanuel, que diz o seguinte: olha, gente, em linhas gerais, não adianta vocês quererem arrombar portas, não adianta vocês quererem erguer muralhas, muros, casas, prédios, grandes palácios, grandíssimas construções, grandes obras, se vocês não conseguem fazer os servicinhos. E que servicinhos são esses? Os servicinhos são esses, ó. Boa tarde, Dona Maria. Bom dia, seu João. Com licença, por favor, ser bom e gentil, bondoso e misericordioso. É difícil fazer isso hoje em dia aqui em Salvador? Bastante, né? Você vai no trânsito, aquela guerra, todo mundo querendo passar na frente. Agora, veja só, no trânsito, em qualquer lugar do mundo todo, não existe nem frente, nem fundo. E está todo mundo atrás de querer passar na frente. Todo mundo. Ah, porque eu estou atrasado. Será? Será que todo dia estamos atrasados por causa desse trânsito? Ah, porque eu tenho que fazer meu trabalho e vai deixar de fazer o trabalho porque vai chegar no mesmo horário que ontem ou da semana passada? Não vamos. Então, nossa reflexão sempre vai atrás desse tipo de julgamento, que é o seguinte: se eu estou propenso a realizar boas obras aqui na Terra, eu preciso montar uma escola para 1000 crianças, eu preciso montar um bairro para acolher pessoas com doenças, eu preciso montar uma maternidade para que se acolham grávidas. Preciso? Não. Mas se eu precisasse, eu ia saber? Ia. Por quê? Porque existe uma expressão no espírito que nós espíritas gostamos muito de falar sobre, que é a consciência. A consciência é uma das expressões do espírito. E essa expressão do espírito, ela que vai
vai ditar aquilo que é o certo e o que é o errado. Mas, sobretudo, ela que vai me dar o ímpeto de um processo de criação. Então, trazendo para a realidade daqui do jeito, por exemplo, nós temos atividades durante a semana inteira. Se eu quiser dizer assim, gente, nessa atividade eu não vou estar presente, eu posso fazer isso? Posso. Qualquer pessoa pode fazer isso? Pode. Mas o que é que vai me isentar de uma responsabilidade não tão boa nesse momento? É quando eu disser assim, eu não vou poder ir. E meu coração ele vai estar limpo, porque eu vou estar com interesse em fazer outras coisas, que são coisas que eu vou tirar um proveito também ao bom trabalho espiritual realizado aqui presencialmente. Ter essa capacidade de julgamento, às vezes é muito difícil, porque a consciência, ela não é algo tangível, ela não é algo que a gente possa ler, e ao mesmo tempo, no livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que é lá que está escrita a lei de Deus, que a gente é livre para fazer o que quiser. Contudo, seremos nós mesmos a julgar a nós mesmos de acordo com as nossas condutas. Mas se fosse simples assim, não seria massa? Se fosse André julgando André, já pensou? Eu podia fazer o que eu quisesse, na rua, em casa, em qualquer lugar. Seria apenas André julgando André. Mas não é bem assim que Deus fala, né? Pois então, a gente precisa saber que Deus fala com o homem através do próprio homem. Isso quer dizer o quê? Que Deus está falando com André através dos seus olhos. E Deus está falando com vocês através de André. Nós que estamos estudando o Espiritismo aqui, queremos dizer que não existe um pedestal para você estar em nome de Deus. E não existe um pedestal, nenhum tipo de grandeza em você falar em nome de Deus. Porque a gente parte do pressuposto evangélico de Jesus, que é o quê? Quanto mais simples, melhor. E é isso que Emmanuel quer dizer nesse texto. Ele quer dizer que quando a gente está imbuído de bondade, um aperto de mão pode valer bem mais do que uma cirurgia. Com um aperto de mão, eu posso causar uma alteração de conduta na pessoa que o impediria de ter, por exemplo, um infarto naquele momento, e ter que passar por um processo cirúrgico. Aí como foi isso? Foi simples. Eu apertei a mão do sujeito, na hora que eu apertei a mão do sujeito, ele se lembrou. Ah, meu Deus, eu não peguei a caixa do meu remédio. Ligou para a pessoa e disse, minha medicação, eu deixei aí no carro. A medicação chegou até o sujeito. Mas você salvou a vida da pessoa? Não. Quem foi que salvou a vida dele? Ele mesmo. Mas foi através de outras pessoas. Então, é de muita irresponsabilidade quando a gente percebe pessoas que dizem assim, eu vou me afastar de você, para que você aprenda. A gente às vezes não pensa assim, se a gente se afastar da pessoa, a pessoa vai aprender. Vocês já pensaram nisso? Quem nunca pensou nisso? Todo mundo já pensou assim, poxa, se eu me afastar dessa pessoa, que ela está bem precoce, bem com nervosismo e tal, se eu me afastar dela, ela vai aprender. Isso é um pensamento interessante. Por quê? Porque você percebe que a vida ensina. Não é verdade? A vida ensina. Esse conhecimento a gente não precisa nem de espiritismo para saber. Mas o espiritismo vai lá e endossa. Alguém aqui não sabe o que é endossar? Todo mundo sabe o que é endossar? Endossar quer dizer que o espiritismo vai lá e confirma. Que esse é um termo que era utilizado antigamente quando se tinha assinatura de cheques. Aí o outro que tinha
vamos dizer, uma capacidade maior, ela endossava o cheque, indicando que aquele cheque tinha uma validade mesmo dentro do mercado. Mas enfim, o Espiritismo vai e endossa e diz assim: é simples assim, tão natural quanto a luz do dia. É tão natural assim. Então, a proposta de Emmanuel é de ação. Os verbos do texto são de ação. Vinha de Luz, ele é mais que um livro, que inclusive é um livro que até estamos recomendando a leitura nessa tarde de hoje. E por que ele é mais que um livro? Porque ele não é um livro onde os capítulos vão te contar uma história. Ele é um livro em que os capítulos vão te trazer dúvidas, vão te trazer confirmações que farão com que cada um de vocês pense sobre si e sobre as experiências que tiveram durante a semana, durante o dia, durante o mês, no ano passado, mas sobretudo é uma obra que prepara o alicerce para a vida futura. Ah, André, mas aí eu vou ter que desencarnar para poder saber que vida futura é essa. Joia, vai. Porque toda a vida futura é amanhã, então é também essa. Mas é sobretudo essa que você fará a partir de hoje. Ah, é muito difícil transformar algo a partir de hoje. É fácil. Observe, não é transformar o 0 em 8 da noite por dia. Mas é possível transformar um 0 em 8? Como é que faz? Diga aí. Vira o quê? A de cima, né? Acabou, está transformado o 0 em 8. Não é? Mas para fazer o 0 em 8, eu preciso de algo antes. Eu preciso pensar, eu preciso criar, eu preciso raciocinar. E para ter essa liberdade de pensamento, o que é que eu vou precisar dentro do meu coração? O nada, que quer dizer um campo fértil para que eu possa pensar tranquilamente. E aí está a proposta dos servicinhos, que é praticar a caridade nas pequenas coisas da vida. Não é você abrir uma creche, não é você abrir uma escola de música, não é você abrir um museu. Mas se houver essa oportunidade, você abrirá. Por quê? Porque a sua consciência vai te indicar isso. A sua própria consciência vai te levar até lá. Você pode até espernear, dizer que não quer, mas a sua consciência vai te levar até lá para que assim você faça. E por fim, quando você fizer, você vai estar fazendo mais e mais e mais. Pois bem, todos esses fatos que eu narrei como exemplo de abrir isso, construir aquilo, fazer e acontecer, já houve. Chama-se Mansão do Caminho. Está lá. Tem tudo isso que eu falei, exceto a parte da maternidade, que eu acredito que eles tiveram que fechar as portas. Já fecharam as portas, né? Agora nós temos espaço no atendimento psicológico e psiquiátrico. Ainda para gestantes. Não, para gestante E não. para a população, né? Qualquer pessoa. Pois é. E aí que está o barato de você praticar a caridade. Por quê? Porque você não perde a oportunidade. E era interessante que se tudo qualquer religião, eu mesmo conheço uma evangélica que teve que levar. É isso. O Acompanhada. espiritismo só é uma religião por conveniência social. Porque o espiritismo vamos dizer, é um modo de viver a vida. A religião é uma convenção social. Você poderia ser espírita sem ser E ela falava muito. espírita. Ela falava muito sobre lá. E o médico que era o diretor, ele teve o meu único parto. Ela é minha única filha sobrevivente. Foi o doutor José Carlos Gaspar. Muito interessante. E ele se transformou de espírita, depois da filha de uma filha já formada, já. Exato. Quando as pessoas costumam dizer que quando o soldado está muito perto do campo de batalha, a guerra chama ele. E é bem isso
isso aí. É bem isso aí. No final de contas, o que vai valer é a nossa consciência sempre, em todos esses gestos e atitudes. Mas quando a gente faz o básico, o simples, a gente fica completo. Quando a gente está precisando de alguma coisa, não dá um vazio, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí tem gente que gosta de fazer arroz, fazer feijão, fazer um bolo, fazer um pão. Tem outras pessoas que gostam de, não, vou tocar um violão, vou não sei o quê, vou para assistir uma palestra espírita. Enfim, tem gente que gosta de ocupar a mente com muitas coisas. Quando a gente ocupa a mente com as coisas que a gente gosta, e que essas coisas nos dão prazer, e elas são voltadas ao outro, o reflexo disso e o impacto dessas atitudes geram consequências que a gente, ali no momento, a gente não vai nem ligar. A gente não vai nem compreender ao certo. Por quê? Porque ali a gente está envolto em uma aura de trabalho e serviço em prol do outro, que a gente esquece até de nós mesmos. Por vezes, eu estou no serviço público atualmente e atendendo pessoas cotidianamente, né? Eu trabalho com um serviço de ouvidoria, então eu ouço as pessoas. E eu fico, meu Deus, já não bastava eu trabalhar no centro espírita ouvindo os desencarnados. Aí eu tive que ir para o serviço público ouvir as pessoas reencarnadas. Terminou que vira quase a mesma coisa. Eu acordo de manhã com os espíritos dizendo, poxa, mas ela tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Aí eu já sei, já levanto em oração dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Eu faço o caminho na minha casa para escovar o dente ouvindo as pessoas falando várias coisas que não são agradáveis a ninguém. Mas eu tive a oportunidade de treinar meu cérebro para poder filtrar isso e saber que é do outro. E saber que a minha parte, a minha cota é essa, ouvir. Aceitar isso foi muito difícil. E para mim essa é a minha, entre aspas, obra. Não é obra-prima porque, você sabe, né? Precisa terminar. Então, minha obra vai ser essa, ouvir as pessoas. Então, lá, eu estava ouvindo uma mãe, lá no hospital que eu trabalho na ouvidoria, gente, não é desencarnada não. Estava ouvindo uma mãe, e essa mãe estava com grande dificuldade. Ela estava acompanhando a filha, que por sua vez estava com um neto de 1 mês de vida. Pois então, essa família veio do interior para uma UTI em Salvador. E dentro desse processo de transferência, descobriu que a filha estava grávida de novo. E como a criança de 1 mês de vida não tinha condições de ir para a UTI com a mãe gestante, teve que ir com a avó. Então a mãe ficou na cidade dela, de origem, e a avó foi acompanhar o neto de 1 mês e pouco, de quase 2 meses de vida. Nesse percurso, a avó teve as malas todas extraviadas. A companhia aérea que deslocou eles para Salvador na UTI, e ele já veio da UTI de lá, né? Errou o endereço e as malas dela ficaram extraviadas entre os aeroportos daqui do estado da Bahia. Conseguiu localizar as malas e a companhia aérea, ao invés de trazer as malas para Salvador, que era o destino da avó, retornou as malas para a origem, para o interior, a quase 1.000 quilômetros de Salvador. Essa avó estava em apuros, sem roupas, sem celular para se comunicar com a família, sem, vamos dizer assim, condições nenhuma de poder estar ali de forma mais digna. Então,
ela pediu socorro aos profissionais da saúde e da assistência que estavam lá e imediatamente conseguiram roupas, no mínimo, para que ela pudesse ficar lá. Ela se dirigiu à ouvidoria em busca de outra coisa que faltou naquele momento, mas que não tem tanta importância para essa história. Então, quando a gente fez o acolhimento lá, ela contou essa história, eu fiquei assim atento, observando, e aí no final da história ela disse o seguinte: André, agora você não sabe o que realmente me manteve em pé até para eu poder chegar até vocês, porque a condição de saúde da criança é uma condição muito delicada e sensível, e da família no contexto geral. Mas o que me fez ficar em pé aqui foi quando eu tive a oportunidade de perceber que as pessoas aqui não eram tão frias quanto aparentavam. Elas me deram roupa e eu estava morrendo de frio naquele ar-condicionado. A alimentação, eu estava morrendo de fome sem poder comprar coisas, porque sem celular para fazer Pix, sem carteira, sem nem identidade. Eu não tinha nem o que calçar. O calçado estava ali me esperando quando elas souberam da minha história. E você não vai saber. Eu estava precisando escovar os dentes, me banhar, um sabonete, creme dental, pasta de dente. Elas viraram para mim e disseram: aqui, um kit de higiene que algumas pessoas bondosas doaram há poucos dias. Então eu olhei para ela, entendi a mensagem espiritual, já que a doação foi feita por essa casa, e por isso eu agradeço muito a espiritualidade que está sempre em colaboração conosco. Entendi a mensagem espiritual, obviamente não abri para ela que a doação havia sido feita por nós, porque não era o momento, a troca não era nesse sentido. E aí depois eu disse assim: poxa, que legal. Ela foi encaminhada para o serviço social para poder ter ali um atendimento mais específico sobre essa vulnerabilidade. E todas as coisas que ela foi necessitando foram se resolvendo. Isso, dentro da análise do texto que a gente faz hoje, nos gera a seguinte indagação: será que eu tenho acesso a todos os efeitos causados pelas coisas que eu fiz? Ou deixei de fazer? Não tenho. Mas se eu faço bem e faço algo bom, eu preciso ter acesso? Não. Por quê? Porque o gesto ele vai bastar por si mesmo. E é por isso que a gente serve desinteressado. Não é que a gente não tem interesse, não. A gente tem interesse em fazer o bem. Mas a gente serve desinteressado porque a gente não tem interesse em pedestais. A gente não tem interesse em estar em redomas. A gente não tem interesse nesse tipo de santificação. A santificação que o Espiritismo traz para a gente é a disciplina. Essa é a nossa religiosidade. Prática, ao invés de teoria. Condutas, ao invés de grandes tempos. Ação, ao invés de apenas o pensamento. É massa, muito legal eu pensar em fazer coisas boas, joia. Mas se esse pensamento te conduzir apenas a dar a mão para a pessoa e dizer bom dia, aceita. Foi fundamental que isso pudesse ocorrer. Foi muito bom que você pudesse estender a mão e dar bom dia às pessoas. Que você pudesse olhar para uma pessoa e dizer: te respeito, enquanto ser humano. Ah, mas na raiva é muito difícil fazer algo assim. Bem, na hora da raiva,
O ideal é que a gente pense tal como Emmanuel nos conduz nessa linda história, que começa inclusive com a citação de Éfeso, uma citação bíblica que nos conduz a pensar em gestos de bondade, em ação, para que a gente esqueça o mal e que a gente se aproxime do bem, para que a gente tenha coragem ao invés da preguiça, para que a gente gere condutas ao invés de gerar a horizontalidade da nossa cama, que certamente vai estar lá esperando a gente, mas a gente não precisa esperar a nossa cama para nada, mas ela vai estar lá esperando, e que a gente possa confortar também os corações que provavelmente estão em desalinho e estão em necessidades que a gente sequer pode compreender. Essa citação que consta nesse texto de Éfeso quer dizer isso: sair de coisas que para mim já não me pertencem mais, ou seja, o mal, o crime, a maldade, a inveja, a difamação, a injúria, para coisas que sejam legais e boas oportunidades. Mas se eu puder acolher aqueles que me injuriam, aqueles que me difamam, aqueles que me caluniam, eu vou estar lá fazendo isso. Mas se eu não tiver condições, eu posso dizer não. E se eu disser não, é também uma boa conduta. É uma conduta de consciência. Mas se for minha obrigação, eu vou poder dizer não? Não. Eu, como trabalhador, tenho espaço onde as pessoas vão para poder reclamar de tudo que existe naquele espaço e na vida delas. Naturalmente, eu vou estar ali como um alvo, como um representante do mal que elas estão passando. Contudo, elas só vão ter acesso a isso se naquele momento da entrada delas, elas não tiverem o acolhimento. Por isso que as pessoas dizem que a humildade desarma qualquer processo de raiva. Por maior a raiva que seja da pessoa, ela jamais vai abrir uma porta como essa e querer esbofetear a pessoa que está lá dentro, do nada. A não ser que seja uma pessoa um paciente da saúde mental, com dificuldades cognitivas, que não consegue viver sem violentar alguma pessoa. Isso pode ocorrer? Pode. Já houve um caso desse com você? Já. Mas não chegou a esse ponto. Por quê? Porque a gente treina para que isso não ocorra. E temos mecanismos, técnicas para poder também observar o paciente. Então, já estamos nos aproximando do momento de encerramento? Não? Temos quanto tempo? São 4h40. Pode. A gente tem 10 minutinhos. O que a gente queria trazer hoje de aprendizado era justamente o fazer. E como fazer, isso vai depender de cada um. Ah, André, então é isso mesmo. Porque vai depender da minha consciência, não é? Isso. Se eu chegar no formigueiro, olhar para as formigas e dizer assim para elas: ó, formiguinhas, vocês estão atrapalhando aqui a assistência dessa casa espírita. Por favor, se desloquem daqui, para que a gente possa trabalhar em paz. É meio estranho, né? Eu querer orar, meditar em benefício de pessoas querendo que a natureza se afaste. Pois é, mas tem precedente já no Espiritismo sobre esse fato. E ocorreu com Chico Xavier. Ele orou e as formiguinhas, tomaram o caminho da mata. Como se estivessem obedecendo ao comando dele. Mas, obviamente, a gente sabe, nós estudamos o Espiritismo e compreendemos que não houve ali um gesto de milagre em conduzir formigas
de um formigueiro para outro lado. Este fato ocorreria, mesmo que ele não tivesse orado e meditado para que isso ocorresse. Mas não é tão bom e melhor quando a gente faz parte. Aí que está essa lei divina que chama-se, que a gente chama hoje, nós estamos colocando como a consciência e o julgamento dela. Quando eu deixo de fazer as coisas, eu também não me julgo, dizendo, poxa, eu vi as formiguinhas, eu tive a intuição que era para ter orado, para que elas pudessem se afastar. Eu não fiz nada, dei as costas e continuei. Elas se afastaram. As pessoas do centro espírita, que as formiguinhas estavam atrapalhando, comemoraram, porque não tinha mais formigas, então o estoque estava mais seguro. Mas eu não participei. Então me dá uma tristeza por aquele bem que eu deixei de praticar. Isso é comum e acontece toda hora, todos os momentos. Mas a gente não pode buscar esse exagero. A gente não pode buscar o exagero do julgamento dos nossos próprios pensamentos. Porque se a gente fizer isso, necessitaríamos estar desencarnados. Por quê? Porque desencarnados, nós estaríamos mais próximos desses nossos próprios pensamentos do que nunca. Eu não pensaria em boletos, eu não pensaria em mensalidade de academia, de escola, em brinquedo para criança, em psicólogo, terapias. Eu não pensaria em nada disso nos planos espirituais. Mas eu não pensaria porque lá eu não necessitaria? Não, eu poderia necessitar disso, claro. Eu não pensaria nisso como algo que fosse um obstáculo, uma dificuldade. Então, quando a gente coloca esses obstáculos, essas dificuldades, o nosso pensamento, ele é um terrível biodigestor. Você sabe o que é o biodigestor? Alguém sabe o que é? Não? Biodigestor, ele... O biodigestor, ele é a máquina. E essa máquina, você pode jogar o que for dentro dela. Qualquer coisa. Tudo ela tritura. É como se fosse o fundo do caminhão de lixo. Ele não tem aquele negócio que compacta. O biodigestor, ele faz mais. Ele tritura e transforma tudo em pó. Tudo que vocês imaginarem. Tudo. Ele digere tudo ali. E se for orgânico, melhor ainda. Ele já transforma no humus ou o líquido que é o chorume. Ele já transforma isso. Então ele é uma máquina maravilhosa para reciclagem. Nós somos assim. Nós somos espíritos que fazemos isso. A gente não pode dizer. Vocês podem me desouvir? Se eu desligar o microfone aqui, vocês podem deixar de me ouvir? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, faz parte do que a gente quer também consumir como biodigestores. E aí que entra o legal do julgamento desse formato espírita, que é o julgamento consciente. É dizer o seguinte, eu entrei mesmo num site que falava sobre violência, e falava de crimes, e de não sei o que, não sei o que. Eu vi lá tudo aquilo, e vi os vídeos, aqueles vídeos com cenas, né, que são fortes, imagens fortes, não sei o que. Vi. E aí, estou com coragem para enfrentar o efeito disso. Acabou. Não vai ter tristeza, não vai ter abatimento, não sei o que. Agora, se eu vejo, consumo determinados conteúdos como esses, e não quero ter um efeito danoso, aí a gente precisa se debruçar sobre que servicinhos eu preciso fazer para que, em contato com a caridade,
eu possa ver esse conteúdo e depois não me abalar tanto. O Espiritismo não vai quitar o sofrimento de ninguém, mas ele vai dar ferramentas para que vocês possam sofrer com ferramentas. Todos os dias sofremos com ferramentas, mas quando a gente sofre com ferramentas que a gente tem de forma consciente, a gente consegue melhorar algumas coisas dentro de nós. E é simples, e é tão necessário quanto um bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, eu sou tímido, faz no pensamento. Passa pela pessoa e ó, pensando um bom dia. É o suficiente, não quero falar com a pessoa, não tem problema. Faz no pensamento. A gente não ora, não medita com pensamento? A gente pode também fazer os serviços com pensamento. No caminho para cá, para a casa espírita, a gente estava meditando e eu estava lembrando de um caso interessante, e é justamente essa forma de oração, a oração espírita, como ela não é entendida pela sociedade. Ah, você passou por uma pessoa e não te doeu o coração. Por que doeria? O coração ao ver uma pessoa em situação de vulnerabilidade na rua. Ah, mas você não sente culpa por ela estar ali naquela condição e você tem uma cama, você tem a alimentação? Não. Porque eu sou espírita. Porque eu tenho ferramentas que me dão acesso à minha própria consciência e saber julgar que a minha vida é uma, a vida do outro é outra. E o que é que você faz em benefício dessa pessoa? Para pegar leve, um amigo que gosta de julgar dessa forma, eu digo, eu passo e mentalmente eu digo a ela, bom dia, boa tarde, boa noite, fique bem. Ou então, geralmente eu pratico a seguinte, que é uma verdade, pelo menos na cidade de Salvador, o alimento já está certo. Eu pratico essa meditação. Eu sei que os nossos amigos que estão em vulnerabilidade, em situação de rua, eles têm formas de aquisição de alimentação durante todo o dia. Há aqueles que precisam de outros tipos de alimentos, que é o que geralmente gerou essa falta na vida deles, que foi a condição da ausência, da falta da família, que ao invés de abraçar, fez o que a gente indicou no início da nossa tarefa aqui. Promoveu o afastamento para que a pessoa aprendesse com a vida dura, como a vida é dura. Mas às vezes a pessoa já sabia e ninguém pode aprender aquilo que já aprendeu antes. Então vamos praticar os servicinhos, não de Emmanuel, mas de cada um de nós dentro das nossas condições de vida. Falar com os pássaros, falar com a natureza, olhar para o céu. Qual foi a última vez que vocês olharam para o céu e viram as nuvens e perguntaram dentro da cabeça de vocês qual era o formato que elas estavam tendo? Quando foi a última vez? Quem já... Pronto, levanta a mão quem já fez isso. É. Quem já fez isso? Olhou para as nuvens? Aí... As novelinhas também, várias coisas aqui. Minha avó, ela costuma dizer que quando a gente vai crescendo, ela tem 100 anos. Ela costuma dizer que quando a gente vai crescendo, parece que a gente vai ficando besta. E vocês não sabem que não é verdade isso? Porque isso aí, de olhar para as nuvens, é perder o tempo. Sim, e você vai estar perdendo tempo por quê? E as estrelas também. As estrelas, os pássaros. Isso tudo, minha gente, são serviços. Perceber onde o sol está tocando, as sombras, as flores, olhar para a terra, tocar na terra com as mãos, com os pés, a grama, as plantas, olhar. Tudo isso são serviços. Custa quanto? Eu vou tirar do bolso agora o valor exato que custa. Ainda bem que eu estou furado. Custa nada. Mas ao mesmo
mesmo tempo a gente acha que vai custar o quê? Um tempão. E não custa nada. Os servicinhos são esses. Essas são as ferramentas que o Espiritismo traz. Observação da natureza, para que a gente possa compreender o que é que me dá gastura. O que é que me traz assim essa gastura? E um dia, talvez, eu possa perceber os motivos, ou seja, as causas. E quando eu perceber as causas, adivinha o que é que eu vou fazer no biodigestor? Joga as causas todas lá. E aí eu vou reconstruir? Não, eu vou transformando. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Se é assim, como é que Deus criou a gente? Deixa quieto. Vamos pensar nisso para depois, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu vou transformando meus pensamentos em outros. Quando eu olho para o céu e vejo o formato das nuvens, eu percebo o quê? Exatamente isso. As nuvens vão transformando umas em outros formatos. Exato. O nome desse efeito que a gente percebe, formatos de objetos ou coisas nas nuvens que nos trazem nomes, chama-se pareidolia. Por que pareidolia? Porque se eu pegar uma parede e olhar, eu vou começar a tentar criar formas através do meu pensamento, através da imagem que eu visualizo, que me signifiquem algumas coisas. E isso daí, minha gente, é o que a gente nasceu para fazer. Nós nascemos para interpretar e julgar o mundo ao nosso redor. Mas a responsabilidade sobre isso é que tem que ser alegre, divertida, brincalhona. Então, os servicinhos são esses. Todas essas atividades reproduzem condições de saúde mental para nós. Representam saúde do corpo físico, se feitas em longo prazo. Por quê? Porque eu vou estar ocupando minha cabeça com besteira? Besteira para o outro. Para mim é o quê? Terapêutico. Olhar para o céu azul. Aí você pergunta a qualquer médico, qualquer neurologista, qualquer psicólogo, até alguns psiquiatras, pergunte para eles: ô doutor, será que se eu olhar para o céu e ficar observando as nuvens durante o dia, será que eu vou ficar melhor? Minha saúde mental, meu estado de espírito vai melhorar? Se for necessário, pergunte, para vocês verem qual vai ser a resposta deles. E se divirtam com a resposta. Porque eu digo a vocês, às vezes, esses conhecimentos que são antigos, né? É necessário que você olhe para a riba. Sabe o que é riba? Para cima. Você tem que ficar olhando para a riba para poder melhorar. Está muito sem respiração, faltando fôlego, tem que olhar para a riba. Olha para o céu, aí a cabeça muda o efeito, você vai transformando o pensamento, seu corpo vai naturalmente meditando. Então, espero que vocês tenham a oportunidade de co-criarem com esse mundo fabuloso que é a vida de cada um de vocês, servicinhos também, para que possam compor esse serviço maior, que seria a caridade com C maiúsculo, que é essa que estamos praticando hoje, amanhã e até quando tiver céu na altura aí das nossas cabeças. Então era essa a nossa proposta de interpretação do texto de hoje. A gente agradece novamente todos vocês que aqui estiveram e reiterar as atividades da casa. Segunda-feira nós temos a fluidoterapia, que é cuidado com o corpo físico. Na terça-feira a gente tem a vibração, ela é online, qualquer pessoa pode ter acesso. Os nomes também podem ser dados a nós, trabalhadores aqui da casa. Nas quarta-feiras nós temos as palestras que são apenas virtuais. Quinta-feira é um trabalho aqui fechado da casa, que é da mediúnica. E caso também de atendimento, podem buscar às segundas-feiras, às 19 horas, nós temos atendimento fraterno
que é junto com a fluidoterapia, porque é no atendimento que se faz a designação para os serviços da casa. Nos domingos, nós temos as palestras, 16 horas presenciais, e também são transmitidas pelo YouTube. Nós temos a rede social no Instagram. A gente pede que vocês, quem ainda não se inscreva, se inscreva, curta lá os vídeos. Isso ajuda também a nossa casa a crescer e faz parte dos servicinhos de todos nós. Então, deixa eu beber uma água aqui para a gente fazer a oração de encerramento. Depois da oração? Pode ser também durante a oração. Então, depois da oração, amiga. Aqueles que desejarem um passe individual, depois da oração, já podem fazer a fila ali em frente àquela porta que é uma novidade de 2026, que a gente está retomando os passes individuais, que é a nossa proposta. Então, após a oração de encerramento, a gente pede que os médiuns passistas já se coloquem à disposição daqueles que estiverem indo para a sala de passes. Vamos então, mais uma vez, agradecer a presença dos amigos e amigas espirituais que aqui se encontram, para que a gente possa, em novas oportunidades, também retomar com a mesma saúde e alegria que aqui tivemos hoje. Que essa comunhão de luz faça força dentro de cada um de nós, com propostas de renovação, de claridade e de saúde, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. A gente pede então que os passistas já se dirijam à sala e a gente vai organizar aqui a fila do passe individual. Muito obrigado, minha gente. Jesus com vocês. Ou será igual a musiquinha? Ah.